Essa aula é a continuação da aula anterior, na qual nós examinamos Mateus 24, e vamos também, nessa aula, fazer um paralelo entre Apocalipse capítulo 6 e Mateus capítulo 24. Assim nos diz o texto sagrado. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais. Eu prefiro a tradução um dos 4 seres. Amém? Aqui nessa versão traduz como animais, mas a tradução que eu considero mais correta seria seres. Um dos 4 seres que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O que é traduzido aqui nessa versão, que se diz fiel, Almeida Corrigida Fiel, traduzido como dinheiro, no original é denário. Tá? E deveria ser mantido como denário, porque tem uma importância muito grande o fato de ser um denário. O denário era a quantidade de dinheiro pela paga de 1 dia de trabalho. Então o trabalhador comum trabalhava por 1 dia e ganhava 1 denário. Então o que o texto está dizendo aqui é que a pessoa vai trabalhar 1 dia inteiro por 1 punhado de trigo. E essa medida de trigo aqui, eu li num comentário bíblico, que revela que era exatamente a porção para que a pessoa não morresse de fome. Ou seja, nesse ponto aqui, as pessoas estão sendo apenas mantidas vivas. Não podem comer além do necessário para sobreviver. Não vou nem dizer que é para viver. Versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que eu também prefiro a tradução ser, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Esse inferno aqui é o termo grego Hades. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Somente até aqui, irmãos. Meus queridos irmãos, existe um paralelo entre esse capítulo que nós acabamos de ler e o chamado sermão escatológico do Senhor Jesus, que nós encontramos em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 21. Desde já eu quero alertar aqui que não sou dono da verdade. E é impossível alguém ensinar escatologia sem que esteja, de alguma forma, apresentando a sua interpretação. Então, o que vocês vão ver aqui é a minha interpretação. Se qualquer um de vocês não concordar, não há nenhum problema nisso. Eu fico muito preocupado com aqueles que gravam estudos sobre escatologia como se fossem donos da verdade e que não estão dispostos a ouvir o que os outros têm a dizer a respeito deste assunto, né? Então, nós vamos nessa aula ver aquilo que eu tenho a dizer, o modo como eu vejo, e se porventura você também enxergar desta forma, eu fico muito feliz que você tenha também visto aquilo que eu estou vendo. Mas, se você não ver dessa maneira, não tem nenhum problema. A gente pode depois conversar a respeito disso, e pode ser que você esteja certo e eu errado. Mas vocês sabem que eu tenho uma máxima, que aliás é um princípio do nosso ministério. É o primeiro dos 10 princípios que definem o nosso ministério. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o que vocês vão ver aqui, no meu entendimento, são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam. E nós acabamos de ler aqui Apocalipse 6, que fala sobre a abertura dos selos. Existem pessoas que acreditam que os selos já foram abertos. E acreditam nisto por quê? Porque têm o entendimento de que o Apocalipse ele começou a se cumprir no tempo em que João escreveu esse livro. E eu estou de acordo que de fato o Apocalipse começou a se cumprir no tempo em que João começou a escrever esse livro. Porém, isto não significa necessariamente que estejam já se cumprindo os selos, ou na verdade, já se cumprem há séculos atrás. Eu tenho um amigo a quem eu quero muito bem, e talvez ele até assista esse vídeo, porque ele gosta muito de escatologia e escreveu um livro sobre escatologia, e é um livro no qual, no entendimento dele,
praticamente tudo do Apocalipse já se cumpriu. É o entendimento dele, e eu respeito isso. E assim como eu respeito o entendimento dele, eu sei que ele também respeita o meu entendimento. Agora, eu considero muito importante que nós estejamos sempre dispostos a ouvir o outro lado e refletir para considerarmos se aquilo que o outro tem a dizer faz sentido e se biblicamente se encaixa com outras passagens bíblicas. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte: por que muitas pessoas creem que o que está revelado nos selos já se cumpriu, pelo menos boa parte dos selos, em séculos passados? Não estou nem falando de anos ou décadas, estou falando de séculos. Por quê? Porque logo no início do Apocalipse, veja comigo, no Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a palavra Apocalipse significa revelação, amém? Logo no início, nós temos João dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, com base neste brevemente, eles dizem: não é possível que 2000 anos tenham que se passar para que aquilo que foi escrito a João começasse a acontecer. E eu concordo com eles. E é por isso que eu creio que o que foi dito às igrejas, às 7 igrejas, embora cada conselho para cada uma destas 7 igrejas, que estão no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, cada conselho sirva para nós hoje, eu também entendo que estas 7 igrejas representem 7 períodos da igreja cristã sobre a face da terra. Não significando com isto que cada período de cada igreja matematicamente precisem ter, ou necessariamente, a mesma duração de anos. Estão compreendendo? Ou seja, a primeira carta à igreja de Éfeso não necessariamente teria que ter, por exemplo, de 200 a 300 anos de tempo, e da mesma forma o segundo período, e da mesma forma o terceiro período. Porém, se nós analisarmos a história da igreja, é possível nós identificarmos sim 7 períodos na história da igreja cristã, sendo que este presente período que nós nos encontramos é, sem sombra de dúvidas, o 7º, o período da igreja de Laodiceia, o período de uma igreja morna, que significa uma igreja misturada com o mundo, mundanizada. Então é isto que eu vejo como interpretação para as 7 cartas, 7 períodos da igreja. Vejam que interessante, rapidamente aqui comigo. No capítulo 2, na carta à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, no versículo 5, o Senhor diz: brevemente virei a ti. Depois, na segunda carta, a carta de Esmirna, deixe-me ver se nessa não. Na terceira, Pérgamo, versículo 16, em breve virei a ti. Depois, na outra, Tiatira, ele diz, no versículo 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Né? Depois, na outra igreja, Sardes,
Ele diz, versículo 3, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Depois em Filadélfia, ele diz no versículo 11, eis que venho sem demora. Aliás, eu até pulei esse eis que venho sem demora em outra carta também, é porque eu não tenho isso sublinhado. Peço compreensão dos irmãos. E na igreja de Laodiceia, ele já não diz eis que venho, eis que virei, senão virei. Não, ele diz no versículo de número 20, eis que estou à porta. Ou seja, aquele que viria já chegou e está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, ele está falando a uma igreja que não está ouvindo a sua voz. E aqui no versículo de número 20, é importante você acompanhar, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Eu sei que muitas versões dizem, entrarei até sua casa. Porém, no original grego não existe esse até sua casa. E nesse ponto, a corrigida fiel foi realmente fiel. Traduziu como, entrarei até ele, e essa é a tradução original mesmo, e com ele cearei, e ele comigo. Vejam que o ele é enfatizado 3 vezes. Ele. Sabe o que isso está mostrando, irmãos? Salvação individual. Individual. Estamos vivendo um tempo, se a minha interpretação estiver correta, onde esse texto nos revela que a maioria das pessoas que estão congregando estão perdidas. O Senhor está do lado de fora de muitas igrejas, de muitas congregações. Porque muitos, ainda que digam o nome de Jesus, não são de fato discípulos de Cristo. Não estão dando ouvidos ao que Jesus nos ensinou. Eis que estou à porta e bato. Para bater se faz o quê? Barulho. Se faz barulho. Que batidas de porta seriam estas, senão, no meu entendimento mais uma vez, os sinais da vinda de Cristo? E que, lamentavelmente, nem assim acontecendo, muitos crentes dão crédito que Jesus está às portas. Ontem, na meditação lá em casa, no culto no lar, culto doméstico que nós temos feito, nós estamos exatamente meditando em Apocalipse. Foi sugestão do meu filho Gabriel, meu filho mais novo, está sendo muito bom mesmo. E nos lembramos de uma passagem em Atos, que é quando Pedro é milagrosamente solto da prisão, e ele bate à porta, e vem uma serva, uma empregada, ali, para abrir a porta, e ela ouve que era Pedro, e ela fica tão feliz que era Pedro, que ela volta para contar para os irmãos que era Pedro. E, se não me falha a memória, ela chegou a ser chamada de louca, Estás fora de si, alguma coisa assim, O nome dali da empregada era Rode, que, aliás, em grego é Rosa, o nome da minha esposa. E ela ficou muito contente com isso. Só que aí eu alertei para ela, mas a Rosa não abriu logo a porta, tá? Mas a Rosa foi dar a boa nova. A Rode ali foi dar a boa nova. E o que aconteceu? Não acreditaram nela. Não acreditaram. Só quando abriram a porta e viram que era Pedro realmente. Ou seja, a igreja estava orando pela soltura de Pedro. Pedro saiu da prisão de um modo milagroso e a igreja não acreditou. Ou seja, eles não estavam nem acreditando que aconteceria o que eles estavam pedindo. É impressionante isso. E não é assim que está acontecendo hoje. A igreja diz que acredita na volta de Cristo, mas quando finalmente os sinais da sua vinda estão acontecendo,
continua adormecida para isso. É impressionante isso. E então aqui nós vemos salvação individual. Mas eu até creio que seja a permissão de Deus que na maioria das versões em português esteja escrito: entrarei em sua casa. Porque como é que nós estamos hoje sendo obrigados a permanecer em casa por conta da presente situação? Ainda não estão proibidas reuniões como essa com pouquíssimas pessoas. Deixa eu contar quantas pessoas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, 8. O número de pessoas que entrou na arca, hein? Não é isso? Ou eu estou enganado? 8. Muito bem. E não estou contando comigo que aqui eu estou como o porta-voz, né? O mensageiro, o anjo. Então, então, irmãos, vejam comigo no capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, só essa frase aqui, só essa primeira frase, já me dá o entendimento que o que foi dito imediatamente antes eram acontecimentos e não apenas cartas escritas. Vocês estão entendendo? Ele não disse depois destas cartas. Ele disse depois destas coisas, dando a entender o quê? Depois destes acontecimentos, depois destes períodos, quando se completarem estes períodos, e o último período é o da igreja de Laodiceia. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Estão compreendendo? Por favor, não pensem que eu sou pré-tribulacionista, tá? Eu não estou dizendo que o fato de João ter sido arrebatado ao céu nesse momento aqui, porque até o presente momento ele estava recebendo do Senhor o que ele deveria escrever para 7 igrejas. E depois de ter tido visões, né? Depois de ter visto o Senhor que falava com ele, e então ele escreve as 7 cartas e ele em espírito, ele sobe até os céus. E então o Senhor diz: mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Pois muito bem, nós temos aqui 7 períodos da igreja, esse é o meu entendimento, e é por isso que o que está dito para a igreja de Filadélfia, prestem atenção, no capítulo 3, versículo 10, Filadélfia está no capítulo 3, versículo 10, não deve ser entendido como algo referente à tribulação, tá? Apocalipse 3:10, porque não foi para o período da tribulação, embora profetizasse sobre esse período. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, aqui está traduzido como paciência, mas no meu entendimento a tradução mais correta é perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação. Muitos dizem que essa hora da tentação seria a hora da tribulação. Não. O termo grego aqui não é thlipsis, que seria a tradução para tribulação. O termo grego aqui é de fato o termo grego que só pode ser traduzido de 2 formas: como tentação ou como provação.
de uma dessas duas formas, nunca como tribulação. O termo grego para tribulação é tlipsis, que nós vimos na outra aula, na aula anterior. E o termo grego aqui não é tlipsis, o termo grego aqui é traduzido corretamente como tentação ou provação. Então veja, o Senhor está dizendo que, como neste período da igreja, os seus servos estavam guardando fielmente a sua palavra, e aqui eu vejo o período da igreja em que viveram muitos grandes heróis da fé, como por exemplo John Wesley, como estes neste período estavam guardando a palavra com tanto zelo, então o Senhor os guardará de uma hora de tentação que viria, veja o que diz aqui, que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, para tentar ou provar os que habitam na terra. Então pensem comigo. Vocês já me ouviram dizer por mais de uma vez que nenhuma geração de cristãos anterior à nossa experimentou o nível de tentação ao qual nós somos provados. Por meio do quê? Por meio disso aqui. Obviamente não apenas do celular, mas de toda a tecnologia que facilite o pecado. Eu não tenho dúvidas de que esse versículo se refere a isso, a essa hora de tentação ou de provação que já chegou. Que chegou com o advento da tecnologia, com a invenção de, por exemplo, televisão, internet, celulares. E eu não preciso aqui ilustrar o quanto essas coisas fazem as pessoas se afastarem de Deus e mergulharem no pecado. Eu não preciso ilustrar isso aqui com nada, vocês sabem muito bem disso. Então, nós estamos nesse momento, nessa hora da tentação que haveria de vir sobre todo mundo. Vocês compreendem? Pensem comigo. Se a igreja de Filadélfia é o penúltimo período da igreja, porque Filadélfia é a 6ª igreja das 7, e só há um outro período depois, e essa igreja foi livre da hora da tentação, em que período de qual igreja veio a hora da tentação? Nesse período atual, no período da igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, a igreja misturada com o mundo, a igreja que coloca o mundo em seus cultos. A igreja onde os que se dizem crentes gostam de seguir a moda do mundo. E não é só a moda na vestimenta, é a moda em muitas outras coisas. Eu acho que eu também não preciso aqui continuar ilustrando por que essa é uma igreja misturada com o mundo. Em nenhum outro período da igreja aconteceu isso, irmãos. Nem no período em que Lutero ele escreveu suas 95 teses. Período da reforma da igreja. Nunca a situação foi tão grave como hoje. Porque hoje o engano é muito grande. Muita gente se diz cristã sem ter compromisso com Cristo. De modo que hoje o evangelho está denegrido. Hoje nós, para convidarmos alguém, para conhecer nossos irmãos, para conhecer a nossa igreja, nossa congregação, nós temos que explicar primeiro que nós não somos como a maioria das igrejas que hoje existem, onde os cultos se parecem shows, onde há uma meia hora se pedindo dinheiro, quando não é mais tempo ainda do que isso, né? Entre outras coisas. Então, nunca houve um período tão difícil como esse que nós vivemos hoje, meus queridos irmãos. E aqui, amados,
nós vemos também no capítulo 3, versículo 17, a avaliação que a igreja do nosso período faz de si mesma. O que a igreja do nosso período pensa de si mesma? Vejam só, está no versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Sabe o que isto me mostra? Uma igreja que não está passando nenhum tipo de provação mesmo, no sentido não de tentação, mas no sentido de perseguição, né? É uma igreja que pode realizar os seus cultos sem nenhum problema, e que consegue pagar suas contas, e que está comendo muito bem, obrigado, está tudo muito tranquilo para essa igreja. Então é uma igreja que esmoreceu na fé. Uma igreja que já não ora mais como deveria orar. E não por acaso, quando o Senhor Jesus conta a parábola daquele juiz iníquo, é a parábola daquela viúva persistente, lembram? Não por acaso, quando o Senhor conta aquela parábola, ele conclui dizendo: mas porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. É como se ele estivesse dizendo: quando vier o Filho do Homem, ele não encontrará fé na terra. E do que o Senhor estava falando? Ele tinha acabado de dizer: não fará porventura o nosso Pai justiça aos que a Ele clamam de dia e de noite? Depressa lhes fará justiça, ainda que pareça tardio. Mas porventura achará o Senhor, quando vier o Senhor, achará fé na terra? Ou seja, quando vier o Senhor, ainda achará pessoas que clamam a Ele de dia e de noite? Estão compreendendo? A oração é a maior evidência da fé de alguém convertido a Cristo. A primeira evidência de alguém que se converteu é o arrependimento de pecados. Mas qual é a evidência de alguém que mantém a sua fé? Uma vida de oração. Porque alguém que se tranca no quarto para falar com o invisível é porque tem muita fé mesmo. Por isso Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Porque orações públicas, quando todo mundo está olhando, eu não tenho como saber se aquela pessoa que está orando em público ora em secreto, realmente tem fé em Deus. Estão entendendo? Mas Deus sabe quem é que ainda o busca no secreto, quem é que ainda mantém intimidade com Ele. Então, é mais um indício de que nós estamos nesse período. E olha só a avaliação do Senhor para a igreja desse período, que despreza a oração. Ou alguém duvida que as igrejas de hoje em dia desprezam a oração? Se você disser culto de prosperidade, a igreja lota. Culto de cura, a igreja lota. Culto de libertação, a igreja lota. Agora, culto de oração, está arriscado não aparecer ninguém. Eu não estou aqui inventando nada, irmãos. Vocês sabem disso. E qual é a avaliação do Senhor? É gravíssima. E ele diz no versículo 17: tu não sabes, segunda parte do versículo, que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Misericórdia. Por isso ele diz no versículo 20: se alguém ouvir a minha voz, que nós estejamos entre esses poucos
que estão dando ouvidos aos sinais da vinda de Cristo, aos seus ensinamentos, que estamos mantendo comunhão com o Senhor, que estamos o buscando de dia e de noite. E agora, obrigados a ficarmos em casa, ninguém tem desculpa mais para dizer que não tem tempo para isso. Vejam que maravilha, irmãos! Como Deus é misericordioso! Ele está permitindo que nós tenhamos tempo para enchermos a lâmpada de azeite, antes do grito da meia-noite, antes daquele momento em que ninguém mais poderá ter azeite na lâmpada, porque o tempo da graça terá terminado. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Uau, então isso tudo que eu disse aqui é só para mostrar para vocês que as 7 cartas às 7 igrejas representam 7 períodos. Agora, talvez, alguém diga para mim, pastor, mas então a abertura dos selos não é depois do período da igreja de Laodiceia? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que, na verdade, nós já estamos no início da abertura dos selos. Nós já estejamos testemunhando nesse momento o primeiro selo sendo aberto. Então eu repito, o que o Senhor revelou a João começou a acontecer nos seus dias, porque João evidentemente viveu no período da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, período da primeira igreja. Se você quiser vir comigo aqui, eu quero explicar algo que muitos compreendem erradamente, como eu compreendia erradamente também. Para eu explicar isso mais profundamente, eu teria que ter mais tempo, não tenho. Mas eu quero só explicar que a repreensão que o Senhor faz à igreja de Éfeso não é que a igreja de Éfeso tenha perdido o amor a Deus. Não é isso, irmãos. Não é isso, tá? Quando diz aqui o versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, esse primeiro amor não é o amor vertical, o amor entre Deus, o homem e Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não é a perda desse amor, como eu mesmo já preguei erradamente, mas depois de estudar melhor, eu descobri que não era este o sentido de primeiro amor, e os primeiros cristãos que ouviram isso entenderam o que significava. Esse primeiro amor é o amor horizontal, é o amor natural, é o amor para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. No zelo que os primeiros cristãos tiveram para com a palavra, para com o ensino, eles acabaram deixando a prática do amor ao próximo, ou estavam deixando isso. Estão compreendendo, amados? Não é que eles tenham deixado de amar a Deus, mas é que no afã de amar a Deus, eles estavam deixando, provavelmente, de ser misericordiosos como deveriam ser, por exemplo. Então, é esse o sentido do texto aqui, amém? Só para explicar. Então, evidentemente, João viveu nesse período da igreja de Éfeso, o que não significa que João tivesse deixado o primeiro amor, tá? Porque todas as repreensões para todas as igrejas não significa que todas as pessoas daquele período, daquela igreja, estavam cometendo aquele pecado, mas que a maioria delas estava, ou algumas delas, ou muitas estavam. Então, para cada carta há uma realidade diferente. Existem períodos para os quais não há nenhuma repreensão. E existem períodos, né, onde só há repreensões, que é o caso da igreja de Laodiceia. Não há nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. Não há nenhum elogio para esse período da igreja.
E então, amados, eu fiquei durante muito tempo me perguntando: será que as trombetas e as taças, elas acontecem durante a abertura dos selos? E se assim for, não estariam também os selos tendo que ser abertos durante o período das 7 cartas? Daí o Senhor me fez lembrar de uma passagem bíblica, que foi o cerco que Josué fez a Jericó. Não respondam, por favor, porque muitos já caíram nessa pegadinha. Se eu perguntar a vocês, quantas voltas foram dadas ao redor de Jericó antes que a muralha caísse? Muitos vão dizer 7 voltas. Não foram 7 voltas. Foram 13 voltas, na verdade. Nos 6 primeiros dias, em cada dia foi 1 volta, e no 7º dia, no 7º, foram 7 voltas. E só depois as trombetas tocaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que aquilo que aconteceu em relação a Jericó seja uma ilustração que nos faça entender o que acontece no Apocalipse. Vocês sabem que o número 7 se repete no Apocalipse muitas vezes. O número 7 é a chave, para nós entendermos o Apocalipse em determinados aspectos. E nós encontramos, primeiramente, 7 cartas, e daí vai que no meu entendimento nesse momento, tá? Lembrando, pode ser que eu esteja errado. Eu não sou dono da verdade. Mas nesse momento, que dia mesmo é hoje, hein? Dia 29 de março de 2020. Ainda não estamos proibidos de nos reunirmos com poucas pessoas e bem distantes umas das outras. Não tem ninguém aqui que faz parte de grupo de risco, não tem ninguém aqui, nenhuma criança também, A maioria de nós somos jovens, eu ainda me considero jovem, Então, não há nenhum problema. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês nesse momento é que o meu entendimento até essa data, 29 de março de 2020, é que no 7º período da igreja, se abrem os 7 selos. Possivelmente no 7º selo, tocam as 7 trombetas. E durante a 7ª trombeta, se derramam as 7 taças. É o meu entendimento. Posso estar errado. Pode ser que as trombetas elas toquem durante os 7 selos e eu esteja errado. Pode até ser que o meu amigo que mora em São Paulo, um abraço para ele, é pastor também, ele esteja certo no livro que ele escreveu e até me presenteou. Pode ser que ele esteja certo e eu esteja errado. No entendimento dele, tudo já se cumpriu e a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. E ele não é pré-tribulacionista, para ele a tribulação já começou. Agora, no meu entendimento, o que começa com a abertura dos selos é o princípio das dores. E como eu acabei de dizer para vocês, no meu entendimento, durante o período da 7ª igreja, se abrirão os 7 selos, assim como foi na 7ª volta ao redor de Jericó, no 7º dia ao redor de Jericó, que tocaram, que deram 7 voltas. Estão entendendo? Acompanharam até aqui? Muito bem. Vamos prosseguir então. Agora sim, podemos voltar para Apocalipse 6. Agora sim, podemos voltar para lá. Vejam que, primeiramente, nós encontramos aqui uma divisão, e é uma divisão interessante porque veremos essa mesma divisão nas trombetas também, em que nós encontramos, dentre estes 7 eventos descritos, primeiramente
uma divisão em relação aos primeiros 4. Isso vai acontecer também com as trombetas. E nós encontramos uma divisão entre os 7 selos. Encontraremos primeiramente 4 selos sendo abertos de um modo significativo. Por quê? Porque eles são relacionados à imagem de 4 cavalos. Cada cavalo com uma respectiva cor. E cada um destes cavalos representa um acontecimento, ok? E no 4º cavalo, que é o cavalo traduzido erradamente aqui no versículo 8 como amarelo, eu digo erradamente porque existe uma palavra grega que significa amarelo. E não é essa palavra grega que colocaram como amarelo. Porque a palavra grega que está aqui no original é chloros. Chloros. E como essa palavra costuma ser traduzida do grego para o português? Como esverdeado, que é a cor do cloro. O cloro tem aquela cor que é um amarelo esverdeado, ou um verde amarelado, né? Seja como você queira. Mas o que significa essa palavra é justamente isso. Cloro, por quê? Porque é uma cor pálida. É a cor do defunto. A cor que fica na pele de uma pessoa quando morre. É aquela cor de cloro. Aquela cor de um amarelo esverdeado. Tá? Então nós temos esse cavalo e os anteriores, só que este cavalo aqui, que é o cavalo amarelo, e eu recebi um e-mail, irmãos, eu esqueci de imprimir esse e-mail. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Espero que eu esteja, colocar os dados móveis enquanto vai abrindo aqui. Vou ver se eu consigo abrir minha caixa de e-mail nesse momento, para mostrar para vocês. Eu recebi ontem ou anteontem, mas eu li ontem, o e-mail de um irmão que ele estuda grego. Pelo que eu entendi, ele talvez seja até um professor de grego. E ele conheceu a minha interpretação sobre a abertura dos selos. E ele me disse que... Ah, sim, achei. Achei, graças a Deus. Ele me disse, eu vou colocar o óculos, ainda bem que eu estou com óculos aqui. Como Deus é bom, né? Eu tinha esquecido o óculos no bolso. Eu quero ler aqui o que ele escreveu. A paz, pastor Alan, assistiu seu vídeo sobre o primeiro selo ter sido aberto. E que o cavalo branco seria então o... Aí eu não posso falar o nome porque senão esse vídeo acaba tendo restrições no YouTube. Sou pastor também e leio grego. Um ponto que você não citou, mas que é importante para esclarecer que os 4 males são com referência de fato aos 4 cavalos. Os 4 males que ele está falando são os 4 males do 4º cavalo, que é o 4º selo. Que 4 males são esses? Espada, fome, mortandade e feras da terra. Este mortandade, ele é traduzido como peste em muitas versões, porque de fato ele pode ser entendido dessa maneira. É mortandade causada com peste, tá? Então, quando ele diz aqui no e-mail dele, 4 males, ele está falando sobre o 4º cavalo. Não é que os 4 males só vão acontecer no 4º cavalo. É que o 4º cavalo nos dá a entender que o mal que começou no primeiro cavalo continuará acontecendo até o período do 4º cavalo, e o mal do 2º cavalo continuará acontecendo até o período do 4º cavalo, e o mal do 3º cavalo continuará acontecendo até o período do 4º cavalo, e que tudo isso junto resultará em que 1/4 da parte da terra, das pessoas que habitam a terra, morrerão disso. Morrerão por conta da
guerra ou da espada. Na verdade, quando diz espada, significa duas coisas: guerra civil e guerra entre nações. Lamentavelmente, significa as duas coisas. Porque no segundo cavalo, o cavalo vermelho, é dito que é tirada a paz da terra e que os homens vão se matar uns aos outros. Os homens vão se matar uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando fala grande espada, já significa o quê? Uma arma de longo alcance. Possivelmente arma nuclear. No mínimo mísseis, sejam eles nucleares ou não. E é interessante, eu já citei isso aqui, que o Kim Jong-un chama o seu armamento nuclear de grande espada da justiça. Significativo, não? E o segundo cavalo é um cavalo de que cor? Vermelha. Né? Significativo isso. Mas vamos lá, eu vou ler aqui o e-mail dele. Sou pastor também e leio grego. Um ponto que você não citou, mas que é importante para esclarecer que os 4 males são com referência de fato aos 4 cavalos, é que a palavra grega para fazer referência à espada, praga, fome e bestas feras é a autóis, que é o plural dativo de autos. Ou seja, confirmando que estes 4 males são de fato associados aos 4 cavalos e não unicamente ao 4º cavalo, Cloros. A revelação de que cada um dos cavalos se refere a um destes males é precisa, e tudo isso se inicia com aquilo que se põe na cabeça do rei, né? Tá, não posso falar, porque vai para o YouTube e a restrição é terrível. Então eu quero agradecer aqui ao pastor Marcos, só não vou falar o sobrenome, porque vivemos um tempo de grande perseguição. Obrigado, pastor. Muito importante demais esse e-mail que o irmão mandou para mim. Então, irmãos, esse pastor que conhece o grego, ele está concordando com aquilo que eu acredito de fato estar acontecendo. Eu acredito. Pastor, é uma revelação de Deus? Eu creio que seja. Tá? Eu creio que seja. Pelo modo como aconteceu. Queridos irmãos, foram tantas confirmações, acontecendo de um modo tão extraordinário, que eu não posso dizer que foi por acaso. Né? Mas vamos lá. Cada um desses cavalos é um desses 4 eventos descritos no 4º cavalo.